Olá, começa agora mais um programa Projetos de Lei. Eu vou apresentar para vocês algumas das propostas em debate aqui no Legislativo Paulista. Os deputados analisam os projetos que podem melhorar a vida das pessoas nas áreas social, da saúde financeira, educação ambiental e lazer. Como a proposta que pretende intensificar a divulgação das fotos de pessoas desaparecidas em serviços como conta de luz e de água. Ou ainda, um projeto para acabar com a cobrança de encargos sobre o sem parar nas rodovias estaduais. E você vai conhecer também a proposta que prevê a inclusão de doadores de sangue em um grupo prioritário para receber a vacina contra o H1N1. Programa Projetos de Lei tem muito mais. Começamos o programa de hoje falando sobre violência contra crianças e adolescentes. Segundo o Disque Denúncia, a cada hora 2 crianças e adolescentes são vítimas de violência sexual. Os números chamam a atenção para esse grave problema. Um projeto de lei de autoria do deputado Paulo Correia Júnior, do PEN, propõe a criação de um canal exclusivo de denúncias. Há 12 anos, o trabalho deste promotor de justiça é voltado apenas para a infância e juventude. Os casos chegam pelo Disque 100 e são muitos. Só de janeiro a julho de 2017 foram 9.138. Normalmente, pelos dados que chegam até a Justiça, cerca de 80% dos casos envolvendo abuso sexual de crianças e adolescentes são praticados por pessoas conhecidas, ou seja, ou é algum amigo da família, ou é algum parente, alguém que tem algum laço de confiança, né? Algum lastro de confiança com a família e se aproveita dessa confiança que ele tem para com a família e com base nessa confiança ele consegue ter acesso à criança. E a criança, muitas vezes, como é uma pessoa conhecida, como é uma pessoa que goza da confiança da família, ou é o pai, o padrasto, ou pode ser um tio, um amigo, ela não consegue ainda mais quando pequena, identificar se aquilo que estão fazendo com ela, aquela conduta que está sendo praticada com ela, ela é correta ou não. Geralmente quem denuncia ou é algum membro da família que tem conhecimento daquela situação e vê muitas vezes aquela conivência por parte da mãe, por exemplo, e não se conforma com aquilo, então ele denuncia, ou um vizinho, normalmente alguém que tem convívio com a criança, percebe aquela situação de abuso e não se fica indignado com aquela situação e quer tomar alguma providência. Hoje em dia, as denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes são feitas através do Disque 100. Este mesmo número recebe as queixas de violações de direitos humanos que atingem todos em situação de vulnerabilidade, como idosos, pessoas com deficiência, LGBTs e também moradores de rua. Para que os casos envolvendo menores tenham uma agilidade maior e uma atenção diferenciada, o deputado estadual Paulo Correia Júnior, do PEN, elaborou o projeto de lei 92 de 2018, que prevê a criação de um Disque Denúncias exclusivo. O promotor de justiça apoia a iniciativa e destaca que é preciso profissionalização no atendimento e gerenciamento dos casos. É fundamental que haja uma capacitação prévia de todos os atendentes que vão trabalhar nesse Disque Denúncia, uma vez que os casos muitas vezes envolvem pessoas que estão com medo de fazer a denúncia, que muitas vezes não sabem como proceder e a pessoa que está prestando atendimento ela tem que ter capacidade para muitas vezes tranquilizar aquela pessoa do outro lado da linha que está nervosa, que tem medo inclusive de alguma represália e também essa pessoa tem que ter capacidade para orientar essa pessoa sobre como ela deve proceder a partir daquele momento, o que ela pode fazer. Então, esse atendimento ele tem que ser um atendimento qualificado. Pelas ruas, perguntamos a opinião das pessoas sobre o PL. A resposta foi unânime. Acho que é uma coisa que deve ser implantada. Anônima, né? Anônima, para a pessoa não ter receio. Perfeito. Mais centrado e mais seguro. Então, acho uma ótima ideia. Independente de ser um número específico, quanto mais recurso tiver, melhor para que haja uma denúncia. Porque as pessoas ficam muito constrangidas, ainda não têm o hábito de fazer a denúncia. Então, quanto mais ferramentas, melhor. Todos os dias, cerca de 60 pessoas, entre crianças e adultos, desaparecem na região metropolitana de São Paulo. Bom, esse número ultrapassa os 20 mil todos os anos. E como ajudar uma família que procura o parente que simplesmente sumiu?
O deputado Wellington Moura, do PRB, elaborou um projeto de lei para intensificar a divulgação das fotos em serviços como conta de luz e de água. 70% dos casos de desaparecimentos de pessoas que chegam até a ONG Mães em Luta tem a ver com conflitos familiares. Os motivos são 1000. E para recuperar essas crianças, principalmente crianças, acho muito difícil, porque a criança vai crescendo, vai se modificando, se perde. As mães têm que tomar mais cuidado com seus filhos, e quem tem idosos doentes tem que também ter mais cuidado, Tem que vigiar mais. A página da entidade na internet reúne fotos de 2.000 pessoas que um dia sumiram de casa sem deixar vestígios. Só na cidade de São Paulo e nos municípios da região metropolitana desaparecem mais de 21.000 pessoas todos os anos. Segundo números oficiais, são investigadas só as situações em que as autoridades veem indício de crime. 10% dos casos estão relacionados com causas chamadas de enigmáticas. Pode ser tráfico de drogas, devendo para os traficantes, enfim, inúmeras coisas, Pode ter, um sequestro, alguma coisa assim, desaparecimento. Uma pessoa que desapareceu morreu. Entre tantos motivos, Vera Lúcia procura apenas um, o que explica o que aconteceu com a filha dela há quase 25 anos. E que acabe com a dor de uma incerteza. Em 12 de novembro de 1992, Fabiana Renata Gonçalves, à época com 13 anos de idade, desapareceu a caminho da escola, no bairro do Jaraguá, zona norte da capital. Minha filha não tinha hábito de sair sem avisar, de frequentar lugares que a gente não considera assim meio perigoso, ou lugares que a gente não conhece. Minha filha era de escola para casa e de casa para a escola. E quando saía, sempre saía com a família, com os irmãos. Para Vera Lúcia, é na identificação das causas dos desaparecimentos que está a chave da prevenção do problema. Mas o mais importante é a família ter um diálogo aberto com seus filhos, é saber com quem eles andam, é saber aonde ele frequenta, você está entendendo? Então são coisas que hoje, a gente fica preocupado em dar muitas coisas bem materiais para os filhos e a gente esquece que a gente tem que ter o momento de sentar para saber da vida desses filhos. E quando uma criança desaparece ou um jovem desaparece, muitas vezes em situação de conflito é porque ele já se sentia desaparecido dentro do próprio lar. E na divulgação de uma imagem pode estar o fim de um sofrimento. O deputado Wellington Moura, do PRB, é autor de um projeto de lei que prevê a exposição das fotos de pessoas desaparecidas nas contas de serviços em São Paulo, como água e luz. Eu acho que é de suma importância a população participar num todo, junto com o privado, e é isso que nós queremos fazer. Queremos fazer com que as companhias de energia elétrica, as TVs por assinatura, possam participar desse apoio e que a gente sabe que isso é um apoio de todos nós, de toda a população. No momento que a gente faz um projeto como esse, a gente está ajudando a mães que perderam seus filhos, estão desesperadas, pais de famílias, esposas, maridos que desapareceu sua esposa. Então nós vamos ajudar não só a Polícia Civil, em questão de investigação, toda a população no modo geral. Isso eu acho que vem somar a nosso trabalho, é uma ferramenta importante, porque você traz uma visibilidade maior à sociedade do que acontece e principalmente na divulgação dessas imagens. A gente só consegue localizar uma criança ou uma pessoa desaparecida, um jovem desaparecido, quando a gente divulga a imagem. É impossível sem a divulgação da imagem. Vamos ao intervalo. Na volta, você vai conhecer uma proposta para intensificar a divulgação da doação legal nas maternidades. Eu explico no próximo bloco. Voltamos já já. Você não pode perder o Por Dentro da Política de hoje. Eu recebo o deputado Alencar Santana Braga, do PT, para falar de conjuntura política nacional e prestação de contas de mandato. É hoje, às 10h30 da noite. Eu espero você. Estamos de volta com o programa Projetos de Lei. No Brasil, mais de 7.400 crianças esperam pela adoção, segundo o Cadastro Nacional. E apesar das mudanças dos últimos anos,
muitos pais adotivos ainda buscam por bebês, ou mesmo os recém-nascidos. O que muita gente não sabe é que a lei garante à mãe biológica entregar o filho ainda na maternidade. A deputada Rita Passos, do PSD, quer divulgar essa informação e criou o projeto de lei que obriga hospitais a fixarem cartazes com essa orientação. Uma atitude que pretende proteger o futuro da família e da criança adotada. Mercedes já tinha 2 filhos quando decidiu adotar uma criança. A família toda apoiou a ideia e o casal se inscreveu para o processo de adoção. Durante um ano, eles passaram por entrevistas e atendimentos com assistentes sociais e psicólogos, até que receberam uma ligação. Eles disseram que eu teria que ir no dia seguinte para lá, porque já tinha vindo uma criança para mim. O juiz já fez a guarda para 4 meses e ele alertou a gente que se a mãe reclamasse, nesse período de 4 meses eu teria que devolver. Isso já me deixou mais em pânico. A criança havia sido deixada na maternidade pela mãe, uma moça de 22 anos com um filho de 2 e que havia engravidado fora do casamento. A menina estava com 28 dias de vida quando foi para a casa da nova família. Aí no dia seguinte eu já estava apaixonada por ela, aquele susto que eu levei tinha passado. A rapidez com que Mariana foi inserida em uma nova família foi porque a mãe biológica sabia que poderia entregar a filha para adoção sem sofrer qualquer penalidade. Está no Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 13, parágrafo 1º. As gestantes ou mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para a adoção serão obrigatoriamente encaminhadas, sem constrangimento, à Justiça da Infância e da Juventude. Em 2017, somente 2 mulheres vieram até a Vara da Infância e da Juventude do Fórum Central para entregar os bebês para adoção. Segundo a juíza, ainda falta informação para a entrega voluntária. O crime é abandonar a criança, né? O crime é largar a criança na rua ou colocar a criança no cesto ou no rio, ou mesmo largar a criança, né? Agora, entregar ao juiz da Infância e Juventude da sua cidade, isso é um direito da mãe, segundo, garantido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. E é um direito, sobretudo, da criança, porque é a forma mais segura dessa criança encontrar proteção e ser colocada numa família substituta com segurança, uma família que tenha sido previamente avaliada pelo Poder Judiciário, previamente cadastrada no Cadastro Nacional de Adoção, e que será uma adoção legal com toda a segurança que decorre desse processo. Um projeto de lei em tramitação aqui na Assembleia Legislativa, de autoria da deputada Rita Passos, do PSD, pretende informar as mulheres desse direito. O projeto de lei 772 de 2017 dispõe sobre a afixação de placas nas unidades de saúde públicas e privadas em todo o estado que informem sobre a adoção. A placa teria a seguinte inscrição: a entrega de filho para adoção, mesmo durante a gravidez, não é crime. Caso você queira fazê-la ou conheça alguém nessa situação, procure a Vara da Infância e da Juventude. Além de legal, o procedimento é sigiloso. Também deve constar na placa endereço e telefone atualizados da Vara da Infância e da Juventude da comarca ou foro regional. Aprovado este projeto de lei, a expectativa é de que diminua o número de crianças abandonadas ou entregues a outras famílias de maneira irregular. Essa entrega paralela, muitas vezes nós chamamos de adoção à brasileira, infelizmente é uma realidade grande no Brasil. Em que, por que isso não pode acontecer? Por que isso é proibido? Porque isso permite, facilita o tráfico de crianças, que infelizmente é uma realidade no nosso país. A partir do momento em que você permite que uma mãe escolha quem dar o seu filho, você não tem como controlar se ela está escolhendo dar ou vender o seu filho. Nós podemos ter uma indústria e muitas pessoas interessadas atrás disso, infelizmente. Tem muita gente que não consegue ter filho e fica fazendo inseminação, faz uma atrás da outra. Não consegue, mas não se libera para fazer um bem até para a criança que está lá. Então, o que eu acho é que deveria, que se cada uma dessas pessoas que não conseguem engravidar pudesse fazer isso para uma criança, ela estaria fazendo muito mais para ela mesma, com certeza. Os dispositivos eletrônicos instalados nos veículos que permitem passar pelos pedágios sem parar
tem sido a opção para evitar filas, né? Só que no fim do mês, além do pedágio e dependendo do serviço prestado, o usuário tem que pagar ainda a mensalidade e taxas. Projeto de lei do deputado Ricardo Madalena, do PR, propõe tirar esses encargos do consumidor. A publicitária Sandra instalou um dispositivo que permite a cobrança de pedágio eletronicamente. O valor é debitado no final do mês de sua conta bancária. É muito mais tranquilo você viajar e passar por um pedágio sem ter que parar, buscar troco, muitas vezes tem fila, né, dependendo da época que você viaja. Então, através da cobrança automática, fica muito mais fácil de você prosseguir viagem. Nos planos com mensalidade, o total dos pedágios é debitado uma vez por mês na conta bancária. Além do valor do pedágio, é preciso pagar uma taxa de adesão e, dependendo da empresa que presta o serviço, uma mensalidade. Se optar pelo plano de recarga avulsa, a cada nova recarga paga-se uma nova taxa. O deputado Ricardo Madalena, do PR, propõe a proibição da cobrança de taxas de adesão, mensalidades ou similares no sistema automático de arrecadação de pedágio nas rodovias concedidas ou administradas pelo governo do estado. Os dispositivos, conhecidos como tags, seriam oferecidos sem custo pelas concessionárias e o usuário poderia escolher o modo de pagamento da tarifa do pedágio, por débito em conta corrente ou no cartão de crédito. A cobrança do tag, ou seja, a mensalidade que é cobrado mês a mês para usar o sem parar, isso já estaria embutido na concessão do pedágio. Deixando de cobrar a mensalidade, que é em torno de R$ 16,80, se não me falha a memória, já é um ganho muito grande para o contribuinte. Não é não cobrar o pedágio, e sim não cobrar a taxa mensal que é cobrado das empresas Sem Parar, Debetrans. Isso, na nossa opinião, é inconstitucional, por isso que criamos esse projeto de lei para beneficiar todos os usuários das nossas rodovias do estado de São Paulo. Acho maravilhoso. Se for para realmente não ter que pagar nada do consumidor, é perfeito. Vamos a uma paradinha e na volta você vai conhecer o projeto que autoriza farmacêuticos a aplicarem vacinas na população. Não saia daí. Eu quero convidar todos aqueles amantes do esporte, das atividades físicas, que no dia 15 de maio estaremos realizando aqui um evento muito importante para discutir temas que é como destinar as verbas para que a atividade física da boa saúde seja importante para toda a população paulista. Por que não, inclusive, sob a ótica de melhorar as condições de vida de todos os nossos paulistas, no afã de, com saúde e gastando menos nos hospitais, né? Porque uma pessoa com atividade física em dia, o esporte que traz alegria, a unidade entre as pessoas, aprender inclusive com as pequenas derrotas e as vitórias no campo esportivo para psicologicamente, mentalmente e, sobretudo, espiritualmente estar preparado para a grande vitória que é a vida. Estamos de volta com o programa Projetos de Lei. Vamos falar sobre saúde. Você vai conhecer agora projeto de lei que está em análise aqui pelos parlamentares e que autoriza farmacêuticos a aplicarem vacinas na população. A proposta é de autoria da deputada Maria Lúcia Amari, do PSDB, e tem o apoio de donos de farmácias e também dos profissionais. Atualmente são 70 mil farmacêuticos em todo o estado de São Paulo. Pelo projeto de lei 27 de 2017, as farmácias ficam autorizadas à prestação de serviços e procedimentos farmacêuticos,
como a aplicação de vacinas. A medida aumenta a disponibilidade de cobertura, pois há farmácias em praticamente todos os municípios paulistas. Segundo o CRFSP, Conselho Regional de Farmácia, são 15.500 estabelecimentos. O benefício é muito grande do ponto de vista econômico e do ponto de vista de melhoria da qualidade de vida. Então, acho que está na hora da gente realmente colocar esses serviços nas farmácias e colocar as vacinas nas farmácias. A proposta foi bem recebida pela diretoria do CRF em reunião no gabinete da deputada Maria Lúcia Amari, do PSDB, autora da proposta. O presidente do conselho explica os motivos. O Estado, quando é pego de surpresa com alguma epidemia, que é normal, pode acontecer, mesmo com melhor planejamento, as farmácias tendo a disponibilidade dos medicamentos, das vacinas, elas vão compensar a dificuldade que você tiver no setor público. Então, é até uma medida de segurança. A deputada conta que vem ouvindo os reclamos do setor desde a primeira reunião da Frente Parlamentar pela Desoneração Tributária dos Medicamentos. Pela nova proposta, já reconhecida nos estados do Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina, farmacêuticos recobram atribuições profissionais que foram deles tempos atrás, em termos de cuidados da saúde da população. A farmácia, eu sempre costumo dizer, ela tem um papel, claro, é o papel de saúde, mas ela também tem um papel social, porque ela aproxima muito da população e a população confia na farmácia, naquele farmacêutico que está lá, que conhece a família, já conhece, até quando a cidade é muito pequena, ele conhece até o quadro de saúde de algumas pessoas. Então, no momento em que ele disponibiliza mais essa prestação de serviço, vai garantir uma saúde pública que, inclusive, reflete no Estado como um todo. Porque na não aplicação de uma vacina no tempo adequado, provocando a doença, ele vai ocupar um leito hospitalar, ele vai ter um custo maior pelo Estado. Vacina é prevenção. E a vacina é a prevenção. Então, nós estamos num momento do país, quanto mais numa situação de dificuldade econômica, a prevenção é fundamental. Não só prioritariamente para garantir a saúde da população, mas também não permitir que aquela doença possa se agravar e ela vá ter um custo para o Estado muito maior e uma população menos saudável. Nós precisamos humanizar a saúde. A farmácia é uma forma de você humanizar, porque você aproxima a farmácia do seu bairro, da sua cidade, que às vezes é uma cidade muito pequena, às vezes tem uma farmácia só. E nesse caso, ela é um elo importante da população, Ela volta a ter a confiança da população, que ali ela vai encontrar alguém qualificado para atendê-la. Abastecer os bancos de sangue do Estado e salvar vidas. Objetivos do projeto de lei do deputado Gil Lancaster, do PSB. A proposta em discussão aqui no Parlamento Paulista prevê a inclusão de doadores de sangue em um grupo prioritário para receber a vacina contra o H1N1. É a primeira vez que Alisson doa sangue. Ele ouviu o pedido de socorro da Fundação Pro Sangue pelo rádio e encontrou um tempinho para fazer o bem. Eu só escutei na rádio, estava precisando e vim para cá hoje. Daí você está satisfeito? Eu estou. E daqui 3 meses eu quero estar aqui de novo. A unidade central da Pro Sangue fica dentro do Hospital das Clínicas. As bolsas coletadas nas outras unidades vêm para cá, para esta geladeira. Em cada gaveta desta, cabem até 60 bolsas de sangue. E nós temos pacientes aqui que chegam de ambulância, chegam de helicóptero, pacientes graves, pacientes que precisam de transfusão cronicamente para se manterem vivos. Temos cirurgias complexas, transplantes, eventualmente ou costumeiramente mais de um transplante, não só aqui no Instituto Central, como no INCOR, no Estudo da Criança. Então nós temos que ter sangue. E para isso nós temos que ter doador de sangue. A Fundação fornece sangue para mais de 100 instituições de saúde do estado de São Paulo. O sangue mais utilizado é o O positivo, que é o doador universal, ou seja, qualquer pessoa pode receber esse tipo de sangue. Não vai ajudar só um paciente, vai ajudar 4 pacientes, porque toda a nossa coleta é fracionada. Então nós temos 100% da nossa coleta é fracionada em concentrado de hemácias, plasma, concentrado de plaquetas e crioprecipitado. Os pacientes com anemia se beneficiam com concentrado de hemácias. Pacientes com plaquetopenia, com baixa da contagem de plaqueta ou com alteração da qualidade de função da plaqueta, se beneficiam com transfusão de plaqueta.
Pacientes com deficiência de um fator de coagulação, como o fator 1, que é fibrinogênio, se beneficiam com o crio precipitado. E pacientes com uma deficiência de fatores de coagulação, enfim, pacientes que entram chocados por grande perda de sangue, se beneficiam com plasma fresco. Pessoas saudáveis com mais de 50 quilos, entre 16 e 69 anos, podem ser doadores. Logo após a coleta de sangue, o organismo começa a repor água. Em um mês, todo o sangue doado já foi recuperado. Homens podem doar a cada 2 meses, 4 vezes por ano. E mulheres, a cada 3 meses, 3 vezes ao ano. Um projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa de São Paulo quer incentivar a doação de sangue. O projeto prevê que doadores regulares sejam incluídos em grupos prioritários para receber a vacina contra o vírus influenza H1N1 na rede pública do Estado. Essa vacina não é aplicada para a população inteira, a exemplo de outras vacinas, mas ela é aplicada para quem? Para aqueles grupos de risco que, uma vez se infectando pelo vírus influenza, vão ter o maior risco de evoluírem com pneumonia e internação hospitalar. O projeto de lei 692 de 2016 considera doador regular os homens que doam sangue pelo menos 3 vezes por ano e mulheres 2. No texto do projeto está que esta prática não representa troca ou comercialização, mas tão somente inclui o doador no grupo prioritário para receber a vacina. Isso é para começar a aprender a criança na escola. Então nós já temos algumas famílias que, quando vêm doar sangue, trazem as crianças menores de idade, pequenas, já para ir acostumando, saber que quando tiver 16 anos vai começar a fazer a doação de sangue também. Todo dia é dia de ter doação de sangue, todo dia. Basta, tem dúvida com relação a algum problema de saúde, ligue no nosso call center, 0800 55 0300. Aí o candidato tira dúvidas e compareça no horário que mais for importante para esse candidato. Lembrando que nós temos vários postos, a gente agradece a quem comparecer e fizer a doação de sangue. Eu sempre tive vontade, sempre tive. Aí eu fiz 18 anos, há 4 meses atrás, aí eu vim e é uma necessidade, faz bem, tem gente que precisa e não tem por que não doar. O programa Projetos de Lei de hoje chega ao fim. Até o nosso próximo encontro, hein? Espero vocês. Até lá.